Olá, sejam muito bem-vindos ao Psim Áudio. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das obras mais desafiadoras e, sem dúvida, mais influentes da psicanálise, o Seminário 17, de Jacques Lacan, que ficou conhecido como o avesso da psicanálise. Exato. E o contexto aqui é tudo, né? Esse seminário foi dado entre 1969 e 1970. A gente está falando do período logo depois das agitações de maio de 68 na França. O clima devia estar elétrico. Totalmente. Lacan estava falando para uma plateia de estudantes, de pensadores que questionavam, todas as formas de poder, de saber, e é nesse caldeirão de ideias que ele decide formalizar algo que é fundamental: os laços sociais. E a nossa missão aqui hoje é exatamente essa, né? Tentar desvendar a ferramenta que ele criou para isso, a teoria dos 4 discursos. A gente vai tentar explicar como, segundo Lacan, o poder, o saber, o desejo e até a própria psicanálise se estruturam na nossa vida. E de um jeito que seja acessível, né? Para quem nunca leu o seminário, vamos desembrulhar isso aí. Vamos lá. Para entender os discursos, primeiro a gente precisa conhecer as 4 peças que o Lacan usa para montar tudo. São tipo os ingredientes de uma receita. Perfeito. Vamos a eles. Primeiro a gente tem o S1. Ou significante mestre. O chefão. É tipo isso. Pensa nele como autoridade máxima. A palavra de ordem, o famoso "é assim porque eu disse". Pode ser uma lei, um slogan, um título, doutor, presidente. É um significante que representa o sujeito, mas não explica nada. Ele só funda uma ordem. Entendi. E depois dele? Depois vem o S2, que é o saber. É todo o conhecimento que já está acumulado, articulado, a burocracia, os manuais, a ciência. Ah, então se o S1 é o comando? E o S2 é o como fazer. É a rede toda de conhecimentos que sustenta aquele comando do S1. Certo. A terceira peça? Essa é central em tudo, né? Com certeza. É o sujeito dividido, que ele representa com um S cortado o dólar. E esses somos nós. Somos sujeitos marcados pela linguagem. E a linguagem, ao mesmo tempo que nos constitui, ela também nos aliena, cria uma divisão interna. A gente nunca está inteiro, completo. Estamos sempre em falta. E por último, a peça talvez mais misteriosa, o objeto A. Sim, o objeto A que o Lacan vai chamar de mais de gozar. Ele é o que sobra, sabe? É o resto dessa operação de entrada na linguagem. O que sobra? Como assim? É aquela pequena porção de gozo, de satisfação que a gente perde para poder viver em sociedade. E aí a gente passa a vida inteira tentando reencontrar isso. Não é um objeto que você possa pegar. É, na verdade, a causa do nosso desejo. É o que nos coloca em movimento. Ok, então, temos as 4 peças. S1, S2, sujeito dividido e o objeto A. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Lacan diz que dependendo de como a gente organiza essas peças em 4 lugares, Isso. as 4 posições, a de quem comanda, que é o agente, a de para quem se fala, que é o outro, O que fica escondido, que é a verdade. e o que é produzido, a produção. Exato. E aí, a cada quarto de giro, como ele chama, a cada vez que uma peça muda de lugar, a gente cria um tipo diferente de laço social, um discurso. Fantástico. Então vamos ver cada um deles. Começando pelo discurso do mestre. O discurso da fundação. Nele, o mestre, o S1, está no comando, no lugar do agente. E ele se dirige ao escravo, ao trabalhador, que é o saber, o S2. E o que ele quer? Que ele trabalhe, que ele use seu saber para produzir. E o que se produz? O mais de gozar, o objeto A. O lucro, o produto, o excedente, certo? Mas e a verdade por trás do mestre? O que fica escondido? Ah, aí tá o pulo do gato. O que fica escondido como verdade do mestre é a sua própria divisão. É o Fissai. No fundo, o mestre não sabe o que quer. Ele parece todo-poderoso, mas ele também é um sujeito em falta. Isso me lembra muito a dialética do senhor e do escravo do Hegel, né? Totalmente. Lacan está dialogando diretamente com Hegel aqui. Agora, vamos girar a roda. Próximo discurso. O discurso universitário.
Aqui, o saber, o S2, sobe para o lugar de comando. O conhecimento se apresenta como neutro, objetivo e se dirige ao estudante. E o estudante é visto como o quê? Como objeto A, como algo a ser preenchido, moldado por aquele saber. E essa operação toda produz o quê? Um sujeito dividido, o FISAI. O estudante sai de lá, marcado, questionado por um saber que foi imposto a ele. Peraí, então o discurso universitário seria tipo um discurso do mestre com uma capa de neutralidade? Se pegou o ponto, exatamente. O poder não some. Ele só se esconde debaixo do véu do saber total. A verdade oculta do discurso universitário é o significante mestre, o S1, que o instituiu. É a burocracia, a ciência quando se torna dogmática. A própria universidade, muitas vezes. Lacan criticava muito como tentavam traduzir a obra dele para esse discurso, sabe? Enquadrar tudo, tirar a força subversiva. Faz todo sentido. E o próximo giro? O próximo é o discurso da histérica. E aqui a coisa inverte de um jeito muito interessante. O agente é o sujeito dividido, o dólar. Ah, então é o discurso do questionamento. Perfeito. O sujeito se dirige ao mestre, ao S1, e o provoca a produzir um saber, o S2. A histérica é quem pergunta por quê. Qual é a verdade por trás do seu poder? E com essa pergunta, ela faz o saber funcionar. Ela produz conhecimento. Nossa, então a ciência, na sua essência, parte daí, né? De questionar o poder estabelecido. Exatamente. E a verdade oculta da histérica é que, no fundo, ela se posiciona como causa de desejo, como objeto A. Por isso que Lacan diz que a psicanálise começa por histerizar o discurso. O paciente chega sofrendo e convoca o analista a produzir um saber sobre aquele sintoma dele. O que nos leva, finalmente, ao último giro, o discurso do analista. O avesso do discurso do mestre. É a subversão completa. Como ele funciona? O analista se coloca no lugar do agente, mas como objeto A, como causa de desejo. Ele se oferece como esse resto, esse vazio, para que o analisando, o sujeito dividido, possa falar. E ao falar, o que o analisando produz? Ele produz seus próprios significantes mestres, seus próprios S1. Ou seja, ele consegue ressignificar a própria história. Entendi. E o saber do analista, o S2, onde ele fica? Fica na posição da verdade, em reserva, guardado. Não é algo que ele ensina. O analista não está lá para dar ordens ou lições. A função dele é permitir que o analisando elabore um novo saber sobre si mesmo. Por isso, Lacan diz que o analista é um produto, destinado a ser descartado no final do processo. Olha, vamos fazer uma pausa bem rápida aqui. Se essa nossa tentativa de destrinchar uma das teorias mais fascinantes da psicanálise está sendo útil, considere deixar uma curtida. Isso ajuda muito a gente a entender que estamos no caminho certo e a continuar produzindo conteúdo assim. Bom, então recapitulando. Mestre, universitário, histérica e analista. Isso, e o ponto fundamental não são tipos de personalidade, né? São estruturas de laço social. São formas de lidar com o poder, com o saber e com o gozo. Exato, e o ponto do Lacan é que esses laços não são naturais, eles são efeitos da linguagem. E cada discurso é um jeito diferente de tratar o impossível. O impossível. A falta que nos constitui. Freud já falava de 3 profissões impossíveis: governar, que é o discurso do mestre, educar, o da universidade, e analisar, que é o discurso do analista. Lacan mostra a lógica por trás dessa impossibilidade. E o que tudo isso significa para a gente hoje? Significa que a psicanálise, no discurso do analista, se propõe como uma subversão. Ela oferece um avesso, um outro lado para o discurso dominante do mestre, que hoje aparece de tantas formas. É um convite para questionar o saber que já vem pronto, né? E para se responsabilizar pelo próprio desejo. Perfeitamente. E isso nos leva a uma reflexão final que o próprio Lacan deixou, que é genial e assustadora. Sobre o capitalismo? Sim. Ele sugere que o capitalismo é uma variação do discurso do mestre, mas uma variação que, por prometer um gozo ilimitado e rejeitar a ideia de falta, de um limite, na verdade não consegue mais constituir um laço social de verdade. Como assim? Parece que o capitalismo funciona até demais. Ele funciona para produzir mercadorias, mas e os laços entre as pessoas? O imperativo capitalista não é mais trabalhe, é consuma, goze. E a promessa é que você pode, pelo consumo,
ter acesso direto ao objeto A. Cumpre isso, tem aquilo e você finalmente vai ser completo. Uma promessa que, por definição, nunca se cumpre. O sistema se alimenta da nossa insatisfação. Nossa, isso é muito atual. Totalmente. Lacan disse que esse discurso ia explodir. E o que a gente vê hoje é uma busca frenética, solitária, pelo próximo objeto de consumo que, no fundo, só aumenta o nosso vazio. Para fechar, então, fica uma reflexão que o próprio Lacan nos deixou, né? Fica assim. Se o discurso que domina nosso tempo é esse que nos empurra a consumir sem parar, negando qualquer impossibilidade, o que acontece com o nosso desejo? E que tipo de sujeitos a gente se torna quando um sistema tenta eliminar a própria falta que nos humaniza? É a grande questão. E com essa provocação, a gente encerra nossa análise de hoje sobre o avesso da psicanálise. Um tema denso, mas, nossa, fundamental para pensar o mundo em que a gente vive. Muito obrigado por acompanhar o Psi em Áudio. Para mais mergulhos como este no universo da psicologia, não se esqueça de seguir o nosso canal. Até a próxima!